Shalom, meus queridos. Que bom termos vencido mais uma semana e estarmos juntos para esta grande celebração. Último domingo de março, mais uma etapa vencida sob a cobertura do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar este culto a Deus. Glória a Deus. Somos a Igreja Nacional do Senhor Jesus aqui em Natal. E com alegria chegamos até sua casa para juntos celebrarmos ao Senhor. A todos os nossos amigos e convidados, bem-vindos. Se ainda não fizeram a sua inscrição no nosso canal, queiram fazê-lo, pois isso nos abençoará a sua vida e nos ajudará a disseminarmos o Evangelho. A cada link que nós compartilhamos é uma oportunidade que nós damos às pessoas para que elas ouçam falar de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta hora, por este dia. Queremos te louvar por esta igreja, pelos nossos irmãos, amigos, enfim, por todos aqueles que estão conectados conosco nesta hora. Recebe as nossas vidas, recebe a nossa oferta de ações de graças, de louvor e de adoração. Queremos te agradecer pela vida, pela saúde e pela proteção. E ao mesmo tempo, Senhor, nós oramos buscando a tua doce consolação para todos aqueles que perderam seus entes queridos nesse período de pandemia. Derrama a tua graça sobre nós esta noite. Queremos chegar à tua presença com louvores e também nos assentarmos à mesa da palavra para recebermos a porção que nos está reservada para esta semana. Usa inteiramente a todos aqueles que farão parte, Senhor, deste culto. Abençoamos os nossos irmãos e ouvintes. Pai, oramos para que cada um chegue diante da tua presença com o coração de discípulo, coração ensinável, para que possa receber, absorver, viver a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos aos louvores, todos diante do Senhor com muita alegria, louvando a Deus. Graça e paz, igreja. Seja bem-vindo a mais um culto virtual. Infelizmente, nós não podemos voltar para o nosso culto lá no templo, mas hoje é dia de celebrar ao Senhor, nos alegrarmos nele. Não é o fato de não estarmos juntos em um só ambiente que não nos deixa feliz por celebrarmos a Deus, glorificarmos o seu nome. Então eu quero convidar você aí na sua casa para se juntar conosco, alegrar o seu espírito e que juntos possamos ficar felizes em vir à casa do Senhor, porque nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Minhas
nós te adoramos na beleza da tua santidade. Tudo se prostra, tudo estremece diante da tua grandeza, diante do teu poder, diante da tua soberania, ó Yahvé. Tudo se queda diante da tua presença e declara que tu és o Rei. Toda a terra se prostra diante da tua presença. Declaramos nesta noite que o teu reino é eterno, o teu reino é firmado em justiça, misericórdia, bondade, fidelidade. Tu és um Deus que ninguém se compara a ti. Antes de ti não houve e depois de ti não haverá. Nós te adoramos nesta noite. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Sei que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Exaltado sejas tu, Yahvé. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Declaramos que antes de ti não houve, depois de ti não haverá um Deus que se compare a ti. Tu és grande, tu és justo, tu és tremendo, tu és perfeito. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia é o que tu queres. Nós te exaltamos, nós te bendizemos. Obrigada pela oportunidade de poder estar na tua presença, de poder declarar quem tu és, de poder erguer a ti a nossa voz, levantar as nossas mãos e declarar que tu és o amado das nossas almas. O nosso coração se prostra diante da tua presença, o nosso corpo se queda diante de ti. Tu és a nossa alegria, tu és a nossa força, tu és a alegria que nos move, que nos faz levantar a cada manhã. Tu nos sustentas, tu nos fazes, Senhor, nos assentar nos lugares altos. Tu nos leva aonde nós não podemos chegar. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o começo e o fim de todas as coisas. Tudo vem de ti, tudo volta para ti. A ti, portanto, seja a honra. A ti seja a glória e o louvor para todo sempre. A tua igreja te adora. Aleluia. Exaltado és tu para todo sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus, que maravilha estarmos juntos. Vamos agradecer por este louvor ofertado ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Recebe agora essa oferta que te damos, louvores, ações de graças e adoração. Quero também te entregar nesta hora e consagrar todos os dízimos e ofertas trazidos em obediência, em generosidade, aleluia, depositados, meu Deus, para que a tua casa seja mantida, Senhor, aleluia, com toda a parte administrativa, a responsabilidade que lhe compete. Oramos para que a tua bênção e o cumprimento das tuas promessas a todo aquele que é obediente, ou seja, dizimista e ofertante, possa receber, aleluia, na sua casa, na sua vida, na sua família, nas suas finanças e espiritualmente, Pai, todas as provisões que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos à palavra de Deus. Esta semana nós vamos caminhar um pouco, glória a Deus, começando pelos milagres de Jesus. Sabemos que ele continua a operar milagres, e o grande milagre é o milagre da salvação. Todos aqueles que já têm experimentado esse milagre em suas vidas, glorifiquem a Deus e decidam ser fiéis ao Senhor, porque salvação somente na pessoa de Jesus. Quero tomar um texto da Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 17. E aconteceu no dia seguinte, foi ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Deus. Meus queridos, este texto da palavra de Deus, muito conhecido da igreja, todos aqueles que visitam, que passam
pelas páginas da Bíblia, sabe deste grande milagre que aconteceu ali na cidade de Naim. Conhecemos pela palavra de Deus que os evangelhos de Lucas e Atos foram escritos pelo evangelista Lucas, um homem de um preparo intelectual, e ele escreveu esse evangelho que toma o seu nome e o livro chamado Atos da Igreja, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. E ele dedicou esses 2 volumes da Bíblia a um amigo, a uma pessoa chamada Teófilo. Lucas capítulo 1, versículo 3 diz: Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente tudo desde o princípio. Algumas considerações sobre Teófilo. Teófilo é citado na Bíblia, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Atos dos Apóstolos, e daí surge a curiosidade acerca dele. É verdade que não se sabe muita coisa sobre quem foi Teófilo, mas alguns detalhes interessantes nos relatos do próprio Lucas poderão nos ajudar no estudo de sua biografia. Por exemplo, esse tratamento chamado excelente, excelentíssimo, é o tratamento conferido a nobres. Mas quero dizer que não é sobre isso que vamos tratar neste dia, que vamos tratar aqui. Vamos nos ater ao incidente de Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 17, que é o grande episódio da cidade de Naim. Queridos, o evangelista diz que Jesus estava em Capernaum ou Cafarnaum, no episódio do centurião, de Cafarnaum. Conhecemos a história também de um milagre conferido por Jesus. E antes de prosseguir para a cidade de Naim, o que significa que ele fez uma viagem de 500 quilômetros, ou 50 quilômetros, aliás, a pé. Imagine Jesus fazendo esse percurso a pé e com uma multidão rodeando, o que certamente iria retardar a caminhada. Lembrando que após o milagre, lá em Cafarnaum, casa do centurião, Jesus ainda permaneceu o dia e no dia seguinte é que ele dirigiu-se para a cidade de Naim. Glória a Deus. Algumas considerações nós vamos ter aqui a respeito da vida de Jesus, do seu ministério, necessariamente nesse incidente. E vamos também comparar alguns detalhes desse episódio com detalhes da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, enfim. Glória a Deus. Vejam bem, a palavra de Deus nos diz que Jesus, chegando a Naim, estava saindo da porta da cidade um cortejo fúnebre. Com isso eu quero tomar o seguinte ponto: o momento certo, o tempo de Deus. Jesus estava chegando próximo à entrada da cidade quando se encontrou com aquele cortejo fúnebre. Eles estavam saindo da cidade, por quê? Porque o cemitério ficava do lado de fora. Daqui extraímos uma lição. Jesus então chegou na hora certa, pois se ele atrasa mais um pouco, poderia não ter dado tempo de impedir aquele velório. E se ele chega um pouco mais cedo, teria encontrado o povo ainda dentro da cidade e, dependendo do caminho que eles fizessem, para atravessar a cidade, Jesus e a viúva poderiam não se encontrar, já que havia uma chance de Jesus entrar por uma rua e o cortejo vir por outra. Talvez estejamos pensando o seguinte, que Deus está demorando para intervir na nossa vida, mas essa palavra vem dizer que o Senhor vai chegar no momento exato. Quando o velório saiu para fora da cidade, todos já sabiam que o cemitério estava perto e logo o menino,
o rapaz seria enterrado. Em outras palavras, Jesus interveio exatamente no momento em que todos achavam que seria o fim. Aleluia! Vamos falar um pouco sobre os seguidores de Jesus e suas diferenças. O versículo 11 diz que Jesus estava acompanhado ou sendo acompanhado e seguido por dois grupos distintos. O escritor bíblico chama o primeiro grupo de discípulos e o segundo grupo é chamado de multidão. E não se engane, esses dois grupos têm apenas duas coisas em comum. Ambos, nesse caminho, estão por causa de Jesus. Ambos estão falando sobre Jesus. Mas a partir daí, as diferenças entre eles são enormes. Porque a multidão tem objetivos diferentes dos discípulos. O interesse da multidão não é o mesmo interesse dos seguidores de Jesus. Já que o momento permite, queremos fazê-los entender melhor essas diferenças. Por exemplo, o discípulo segue a Jesus. A multidão não segue, apenas o acompanha. Os discípulos estão perto de Jesus, a multidão está longe. Os discípulos querem ouvir e aprender, a multidão só quer olhar e assistir. Os discípulos de Jesus têm o compromisso de seguir o Mestre o tempo todo. Já a multidão segue até onde aguenta ou acha que deve. Enquanto a multidão quer bênçãos, os discípulos querem o dono da bênção. A multidão só quer ver milagres, mas os discípulos querem ouvir e receber a palavra. Enquanto a multidão foi atraída pela fama de Jesus, os discípulos foram chamados e escolhidos por ele. A multidão apenas faz barulho, mas os discípulos adoram a Jesus em espírito e em verdade. Glória a Deus! A multidão só encontra Jesus quando ouve dizer que ele fez algo incrível. Então ela sai de casa e vai até onde ele está por causa da notícia. Os discípulos ficam com ele o tempo todo. Eles andam com Jesus, dormem com Jesus e acordam com Jesus. Glória a Deus. Deixe-me perguntar algo. Você é discípulo ou multidão? Em qual grupo você se encaixa melhor? Hoje em dia, as coisas parecem tão misturadas e por causa dessa barulheira que a multidão faz, é possível que alguns discípulos acabem por se comportar como multidão. Se você sabe que foi chamado pelo Senhor Jesus, então pare de querer apenas as bênçãos, pare de correr atrás de profecias, discípulo de verdade quer ouvir a palavra. Pare de fazer apenas barulho, mas adore a Deus de coração. Deixe de ser multidão e volte a ser discípulo, pois o Mestre conta com você. Se você acabou de descobrir que faz parte do grupo da multidão, não fique triste. O Senhor hoje te chama a mudar de lado. Olha o que ele diz na sua palavra. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Você tem a chance de deixar de ser multidão e vir a Cristo como discípulo, se tornando um seguidor fiel. Perceba no texto que junto ao velório tinha outra multidão, os habitantes de Naim, pessoas que não conheciam a Jesus, e todos estavam tristes e chorando. Aí inclui-se a mãe do defunto, os familiares, os discípulos e as conhecidas carpideiras. Isso é natural acontecer com um povo que não conhece a Jesus. Muito bem, a cidade de Naim e a fama da viúva.
O versículo de número 12 revela-nos algo muito interessante. Uma mulher que era viúva estava velando o seu filho único. O que significa que ela já tinha perdido o marido e agora perdera também o filho. O que é um pesadelo para as viúvas naquela época, já que ela ficaria sozinha e não havia muito amparo e consolo para uma viúva. A cidade de Naim era pequena. Não há especulação de quantos habitantes havia naquela cidade, porém a Bíblia diz que uma multidão acompanhava o velório, ou seja, a multidão da cidade. O que nos permite fazer comparações, já que a Bíblia também chama de multidão as pessoas que participaram da multiplicação dos pães, por exemplo. Com base nisto, o evangelista diz que naquele velório tinham tantas pessoas que ele poderia chamar de multidão. Creio que os presentes naquele velório eram um número expressivo de pessoas. Então fica a pergunta: que importância aquele velório tinha para que tantas pessoas viessem a acompanhar? Vamos levantar aqui algumas hipóteses. Será que aquela viúva era rica? Será que o seu marido fora importante na cidade? Ou talvez a profissão do marido e do filho eram importantes e fundamentais para uma cidade pequena? Será que aquele jovem era o último que exercia determinada e importante profissão? De modo que a sua morte significava que a cidade teria que procurar um novo profissional em outras cidades? Se é difícil saber porque havia tanta gente naquele velório, a impressão que eu tenho é que chegara para Naim o ano aceitável do Senhor. Isaías capítulo 61, versículo 2. Mas uma coisa era certa: toda a cidade conhecia aquela viúva. E se Lucas foi um cuidadoso pesquisador da história para escrever e registrar os fatos da melhor forma possível, então como ele não descobriu o nome daquela mulher, fica a curiosa pergunta. Todos conheciam aquela mulher e sabiam que ela era viúva. Isso significa que, se o velório do seu marido comoveu toda a cidade, igualmente está acontecendo com o filho agora. Ser famoso nem sempre é uma coisa boa. No caso dessa mulher, ela era conhecida pela sua desgraça, ou seja, pelas perdas. Todos a conheciam não pela sua profissão, nem pela sua riqueza, nem pela sua moral ou boa conduta, mas sim porque ela era uma pobre coitada e desamparada viúva que agora ficaria abandonada no mundo porque seu filho, o arrimo de sua casa, morreu. Talvez sua vida, meu querido amigo ou meu irmão, esteja também assim. O que você fez de bom ninguém considera, mas todos lembram que você, por causa do seu passado, e eles já não lembram o seu nome, mas até quem chegou agora já te conhece pela fama de pobre fracassado e coitado. Não tem fama pior do que esta: ficar sem moral e sem status, e sem amigos também, porque ninguém quer ser amigo de um derrotado, não é verdade? Porém, eu te digo que Jesus saiu do túmulo, ressuscitou e está vindo ao teu encontro. No momento certo ele vai chegar e tudo vai mudar. Se prepare para uma grande virada na sua vida. Aleluia, aleluia. Nós sabemos que aquela situação difícil daquela pobre mulher, era terrível. Por quê? Porque antes ela tinha uma vida abençoada, uma vida maravilhosa. Glória a Deus. As dores daquela viúva e a compaixão do mestre.
Essa viúva não chorava apenas porque seu filho estava morto, mas chorava também porque seu marido havia morrido antes. Ela chorava porque sabia que agora estaria sozinha. Ela chorava porque já tinha enterrado o marido e já sabia exatamente como esse velório iria terminar. Ela chorava por antecipação da dor que ainda iria sentir. Ela chorava quando pensava no dia de amanhã. Chorava quando pensava que um dia a vida dela, aleluia, era perfeita, era completa, já que para o judeu se casar e ter um filho homem era o maior sonho de todos. E essa mulher conseguiu isso, achou um bom marido, foi abençoada com um filho e agora se encontrava sozinha novamente. Filho na Bíblia representa sonho e promessa. No caso, o sonho que um dia ela sonhou, a promessa que havia se cumprido, agora deixara de existir. Se pelo menos o seu marido estivesse vivo, nem tudo estaria perdido, pois eles poderiam tentar outro filho. Se o marido havia morrido há algum tempo, de modo que não lhe restava esperança alguma. Todo o futuro daquela mulher estava comprometido e fadado ao fracasso. Aleluia, não havia solução possível, porém, quando o Senhor a viu, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão por ela. Aleluia, porque Jesus se incomodou e ficou sentido ao ver a situação daquela mulher. A Bíblia não diz, mas será que os olhos dele se encheram de lágrimas naquele momento? É possível que sim. O mestre se identificou com a situação daquela mulher. Aleluia! Quando a Bíblia diz que Deus entende o nosso coração e o que estamos sentindo, isso é pura verdade. E no caso da viúva não era diferente. Jesus entendia muito bem o que ela estava passando, porque sua mãe aqui na terra, a Maria, que não devemos adorar, também era viúva. E Jesus sabia que sua mãe também perderia logo mais o filho. Então ele, como homem, se moveu de íntima compaixão por ela, já que era uma situação parecida com o que ainda iria acontecer na família terrena dele, ou seja, na família de Jesus. Muitas vezes temos uma multidão ao nosso lado, mas nos sentimos sozinhos. Todos acham que choramos pelo sonho que morreu, ou a promessa que deixou de se cumprir, mas ninguém imagina que a nossa dor é muito maior do que isto. Assim como o Senhor sondou o coração daquela viúva e entendeu perfeitamente o que ela estava passando, da mesma forma hoje, Deus sonda o nosso coração e compreende a nossa dor. Qual era a intenção de Jesus então ali? Aleluia! Qual a intenção do mestre? Ou qual o seu propósito olhar para aquela mulher, se compadecer, se aproximar dela e dizer, mulher, não chores? Porque Jesus tentou consolá-la, uma vez que aquela viúva veio escutando constantemente palavras de consolo durante todo o percurso do cortejo. Se tinha uma coisa que a viúva estava cansada de ouvir, eram palavras de consolo e tentativas de confortá-la. Afinal, era o máximo que as pessoas podiam fazer. Mas esse consolo que vem do homem não ajuda em nada, apenas nos deixa mais entristecidos, porque a ideia é de que todos estão com pena de nós, com pena de você, e não anima ninguém. Então, por que Jesus liberou palavras de consolo para a viúva de Naim? Era porque o mestre já tinha a intenção de fazer o milagre. E é por isso que o consolo de Deus é diferente. O homem, quando consola, faz apenas isso e pronto. Mas
Cristo, que quando consola, faz muito mais. Ele consola porque enxerga bem na frente e suas intenções são de vitória, de mudança e de providência. Aleluia! Meu querido amigo, meu querido irmão, se você tem se identificado com esta palavra, é provável que tenha ouvido Deus falar com você. E se isso estiver mesmo acontecendo, saiba, o Espírito Santo, nesse exato momento, está consolando a sua alma. Glória a Deus! Quando Deus começa a agir, após consolar aquela viúva, Jesus começa a agir imediatamente. Ele fecha a palma da mão, aleluia, levantando apenas um dedo e muito suavemente toca no esquife. As pessoas que carregavam o caixão estavam levando o sonho daquela viúva para o túmulo. A última esperança dela estava morta naquele ataúde. Aquilo que tinha sido uma grande conquista em sua vida estava agora seguindo um caminho de morte e que ela era obrigada a acompanhar o seu sonho até o cemitério. Ela saiu da cidade acompanhando seu filho morto e estava prestes a entrar no cemitério, onde teria que deixar o seu sonho ali para sempre. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, com apenas um dedo, fez tudo parar. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa é uma palavra fiel. Deus, após consolar ou te consolar, já começa a agir no mesmo instante. Será que podes ver, meu amigo, meu irmão, pela fé, o Senhor Jesus levantando a mão para intervir no teu problema? Ele vai usar apenas um toque e toda a força do mal que estiver em movimento irá ser bloqueada. Aleluia! Se você crer, diga amém aí onde você está. Amém. Glória a Deus. Ele, Jesus, está bloqueando e aniquilando as forças do maligno e colocando um ponto final nos planos de Satanás contra a sua vida. Daqui em diante nenhum passo mais será dado, pois o Senhor hoje interveio no seu caminho. Aleluia! Se prepare para dar meia volta, pois a estrada para a morte e perdição foram interditadas. O caminho da morte foi bloqueado e você vai viver agora uma grande virada em sua vida que vem da parte do Senhor Jesus Cristo. O segredo do Senhor Jesus sobre o teu sonho, aleluia, que você não sabia. Voltemos a Naim. O velório está interditado. Todos pararam de caminhar. É como se as pernas daqueles que levavam o defunto tivessem travado naquele instante. Aleluia! E uma vez aniquilada toda a força do mal, o Senhor Jesus começa a falar. Suas palavras são claras e objetivas. Ele se curva levemente na direção do menino, de maneira que suas palavras são direcionadas para o rosto e os ouvidos dele. E então o Senhor diz: menino, eu faço um parêntese aqui e digo para você, aleluia, em lugar de menino, coloque agora o nome da promessa, do sonho, aleluia, que o Senhor te fez quando ainda você era criança. Pois essa mesma promessa o Senhor trará de volta. Esse mesmo sonho o Senhor resgatará, restaurará. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O Mestre fala com voz calma e suave, mas firme e penetrante. Menino, a ti te digo, levanta-te. É incrível como aquelas palavras atravessaram o tempo e o espaço e pularam para a outra dimensão onde o jovem estava. E de lá, do outro lado da vida, o rapaz conseguiu ouvir a voz daquele que tem autoridade sobre a morte. Eu não sei, meu querido amigo, meu amado irmão, onde foi parar o seu sonho. E falo sério.
Não faço a mínima ideia em qual dimensão está a promessa que te foi feita, mas preciso dizer o que a palavra do Senhor significa. Quando Jesus disse, levanta-te, suas palavras atravessaram dimensões e viajaram para longe em questão de milésimos de segundo. O que significa que não importa onde ficaram, onde foram parar os teus sonhos, não importa o quão longe foram se perder as promessas. Esteja onde estiver, as palavras do Senhor Jesus estão indo buscar, aleluia, o teu sonho agora. Creia, seja lá onde for que você perdeu a promessa, as palavras de Jesus atravessam dimensões e todo tipo de barreiras físicas e espirituais. Fique tranquilo, as promessas e os sonhos, aleluia, estão se levantando novamente na sua vida, hoje, aqui e agora. Agora vamos descobrir o segredo sobre o segredo que Jesus guardou sobre o seu sonho. Pense um pouco sobre o que Jesus falou e você vai perceber que ele falou como quem fala a alguém que está vivo e não morto. Você nunca vai se atrever a falar com um morto, muito menos conversar com ele como se ele estivesse apenas adormecido. Porém, Jesus não disse nada parecido como ressuscita, nem muito menos algo como volte a viver. As palavras que o Senhor falou poderiam ser ditas por qualquer pai que vai acordar o seu filho de manhã para estudar. Essas palavras poderiam ser ditas por qualquer esposa que vai acordar o marido para trabalhar. Já percebeu o que isso significa? Significa que na cabeça de Jesus, aquele menino nunca havia morrido. Para o amado mestre, o jovem estava apenas dormindo, assim como a filha de Jairo estava apenas dormindo também. E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Marcos capítulo 5, versículo 39. Você chora porque toda a cidade diz que teu sono está morto? Todos que olham para ti dizem que não tem mais o que fazer? Só resta enterrar e esquecer? Uma multidão da cidade acompanhava o enterro e para todos eles o menino realmente estava morto, exceto para o Senhor Jesus. Com esta palavra, meu amado irmão, meu querido amigo, eu lhe digo, anime-se, você não está mais sozinho, porque Jesus já chegou e se compadeceu de você. Desde os céus, o Senhor olha para você com um olhar de misericórdia. Se ainda está chorando, saiba que sozinho você não está. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está com você. E Ele entende sua dor muito mais do que possa imaginar. Ainda que todos digam que o teu sonho morreu e ninguém acredita que há esperanças, para Jesus o teu sonho não morreu, nem a tua história acabou. Aleluia! As promessas e os teus sonhos nunca estiveram mortos para Deus. Foi só um período de sono. Eles apenas adormeceram. Isso pode acontecer a qualquer pessoa. O que está acontecendo agora na sua vida é exatamente isso. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, diz a palavra. E Jesus, portanto, entregou-o à sua mãe. Quando o menino começou a falar, ficou provado para todos ali em redor que o sonho estava vivo. O Senhor Jesus entregou de novo para aquela mulher o seu filho para que eles pudessem voltar juntos para casa. O que significa que você não deve se separar do seu sonho, pois ele é seu e somente seu. Pegue agora o seu sonho pela fé e volte para casa. Voltar para casa significa voltar para onde você parou. Voltar para onde o sonho ficou adormecido. Aleluia! Lembra que você estava indo muito bem?
até que a tragédia aconteceu. Então agora o Senhor Jesus está devolvendo os sonhos e as promessas que estão vivos novamente. Pode voltar a sonhar, pode voltar a fazer planos para o futuro. Amém e amém. Glória a Deus. Jesus está aqui. A experiência maravilhosa que aquela viúva passou. A morte encontrou-se com a vida, ou a vida encontrou-se com a morte. Todos aqueles que vinham lamentando, tentando consolar uma mulher que nem imaginaria como seria o dia seguinte, Jesus chega agora, na hora certa, no momento certo. A palavra de Deus diz que o Senhor não retarda as suas promessas, ainda que as tenhamos por tardia. Nesta tarde e noite, meu querido irmão, meu dileto amigo, a palavra de Deus, aleluia, pregada na forma do milagre que o Senhor Jesus operou na cidade de Naim, chega até você. Deus é o mesmo, os problemas são idênticos. Se não há aqui uma perda física, alguém da família que morreu, mas há sonhos, há expectativas que desapareceram de nós. O medo, a frustração, o desencanto, a desilusão, o desânimo pararam nas nossas vidas. Mas quando ouvimos falar de Jesus, do poder de Deus, do poder salvador, restaurador de Deus, na pessoa do sacrifício de Jesus, e o Espírito Santo nos mostra que todas as promessas da palavra de Deus são para nós, o nosso ânimo se recobra. Por isso, nesta hora, meu querido amigo, eu quero convidá-lo, aleluia, a receber Jesus como seu Salvador, o restaurador dos sonhos. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia onde o Senhor quer escrever uma nova história na sua vida. Não fique de fora. Receba Jesus como o seu Salvador. Se você tomar essa decisão, diga aí para alguém que está do seu lado, eu quero. Aleluia. E vamos orar juntos agora? Tá bom? Aleluia. Senhor Jesus, repita comigo. Confesso-te como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Creio que viverei um novo tempo, experimentando a tua boa, agradável e perfeita vontade, para cumprir os teus propósitos aqui na terra. Eu digo não à velha vida. Eu digo não aos prazeres do mundo, da carne, do pecado. E abro meu coração dizendo sim para Jesus, porque Ele comprou a minha salvação e eu quero vivê-lo, aleluia, por toda a minha vida aqui e na eternidade. Amém. Meu amado irmão, você que ouviu a palavra de Deus, de repente você tem passado momentos de ansiedade, de depressão, quem sabe, de desânimo. O inimigo de Deus roubou de você os sonhos, roubou de você as lembranças das promessas tremendas, de forma que você hoje se encontra desanimado, sem forças para orar, para ler a palavra, para viver a vida de Deus, não sente prazer junto à sua família. Tudo para você é como disse Jó, isso é uma sequidão de estio, ou seja, estou vivendo uma seca, um verão espiritual, emocional, financeiro. Hoje Jesus chega, aleluia. Glória a Deus, e bate à porta do seu coração. Quer renovar a sua vida. O Espírito Santo quer encontrar lugar para dirigir você, falar de Jesus, testificar de Jesus, para que você possa ser um vencedor, conforme diz. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra e pelo testemunho.
Glória a Deus. Se você deseja hoje renovar essa aliança e quer ser restaurado em todas as áreas, inclusive sonhos e promessas feitas a você, a seu respeito, ore comigo. Pai, renova a minha aliança contigo nesta hora, crendo que um despertamento virá e receberei de volta todos os sonhos e promessas que estiveram adormecidos até agora. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, te entregamos esta celebração. Toda glória, toda honra damos ao teu nome. Que esta palavra encontre guarida, Senhor, a quem, aleluia, a ouvir e tome posse. Abençoamos nesta hora e declaramos sobre essa semente preciosa da palavra de Deus, que ela vai germinar e ela vai frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. Muito obrigado, Senhor, pelo teu povo, por todos aqueles que nos assistem nesta hora. Que a tua bênção se estenda sobre todos, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Amém e amém. O nosso muito obrigado a todos. Igreja amada, durante esta semana, se acobertem no sangue de Jesus e se escondam na proteção de Yahvé. Uma semana tremenda para todos. Se guardem e cumpram os protocolos cuidadosamente. E a bênção, através da obediência, virá com certeza. Deus abençoe. Um abraço, beijo no coração e até a próxima oportunidade.